O programa Construindo Saberes de hoje vai debater a mídia, Rogério Kerber. Como será que são realizadas as grandes coberturas políticas? De que forma isso chega para o consumidor da informação? O papel da mídia. Como essas coberturas são feitas, como tu falou, o bombardeio de informações... Tendenciosas ou não? Ou não, exatamente. Direcionadas ou não? Quem vai discutir esse assunto conosco são alguns professores do Centro Universitário Franciscano, como o caso do Leonardo Reim, do curso de História. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado. Nós que agradecemos, satisfação. Nós agradecemos a sua participação. Também conosco a professora Rosana Zúculo, do curso de jornalismo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. Rogério. E também o nosso representante, que já é da casa, mas hoje não vai falar de esporte, mas sim sobre este assunto, o professor Gilson Fiber. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana, Rogério. Obrigado pelo convite. Uma satisfação, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite. Por essa pauta que ela é interessante, é o momento que a gente discute o papel da nossa profissão, e o professor Leonardo aqui também como professor de História, mas também como consumidor dessa informação. E eu queria estender já para vocês a fala sobre a cobertura do dia a dia dos últimos fatos políticos que vêm se sucedendo. Uma série de denúncias ao ex-presidente Lula, ora ao Michel Temer, ao senador Aécio Neves. De que forma vocês analisam a cobertura diária desses acontecimentos? Se há condenação antes mesmo da hora? Como é que vocês analisam, primeiramente, o que vem se sucedendo na grande mídia ao que chega aos nossos consumidores de informação? Professora Rosana, conversando com a professora, então. Eu estava pensando que, na realidade, o que a gente vem acompanhando na mídia nos últimos tempos dá um certo cansaço, né? Do ponto de vista tanto de quem recebe informação, quanto nós, eu acho que jornalistas que observamos o modo de produção dessa informação. Porque o que a gente tem constatado, assim, queira ou não, a televisão continua sendo ainda um canal de maior acesso, principalmente a TV aberta, de grande parte da população. A partir dela, a gente tem as outras mídias todas trabalhando, mas o acesso, vamos dizer assim, mais imediato e o apelo da imagem vem pela televisão, né? E o que a gente observa é que não dá para falar de um jornalismo isento. Se a gente faz quem zapeia pelos canais, a gente observa que é usar uma palavra um pouco chata, orquestrada, mas há uma edição orquestrada em torno da questão política que nos últimos tempos, a mim parece que foi atropelada pelos fatos, pelas investigações e que não foi conduzida, não conseguiu mais ser conduzida da forma como vinha sendo. Eu não sei se os meninos concordam comigo aqui, os colegas, mas ela começa inicialmente com, e isso não foi de agora, isso já vem do ano passado para cá, com uma demonização do partido da Dilma e do PT, né, uma negatividade em torno disso aí, que por um lado é um apelo da população por reformas, mas por outro lado a gente sabe que a mídia tradicional, hegemônica, é muito vinculada ao empresariado e que existia uma intenção em desmontar um determinado projeto político. Ao lado disso aí, começaram a surgir novas questões, novas investigações, novos fatos, que envolveu não só o PT, da forma como era colocada, mas envolveu todos os outros partidos. Quer dizer, virou uma baderna, né? Isso aí, por um lado, é extremamente grave, porque a gente tem um descrédito da instituição política, da instituição Congresso. E aí fica aberto esse espaço para muitas outras coisas acontecerem, né? E a gente não sabe o que vem. Não sei o que o professor Gilson, professor Leonardo. Eu vou também na mesma linha, né? Mas destaco assim, a comunicação é um grande negócio. Né? É um grande negócio. A mídia comercial, né? Ela trabalha com uma empresa, ela visa ao lucro, né? Nós estamos no capitalismo, né? Vivemos esse capitalismo e, logicamente, sobre essa questão política, nós temos interesses comerciais enormes, né? E a relação economia-política, ela existe de maneira muito forte. O que me preocupa é que as coberturas, elas vão muito na linha oficial, né? Na linha de ouvir
o juiz, o delegado, né? E não há assim uma apuração mais detalhada, aquela busca mais a fundo no sentido de buscar a comprovação. É isso realmente que existe ou não é? Eu acho que ocorre isso. E como a professora Rosana destacou, né, a TV ela invade a nossa casa. E a TV aberta, né, mais do que nunca. Então esse modo de produção ele acaba afetando, né, essa informação também afeta a grande massa, né, que por uma série de razões aí não tem acesso a um outro site, a própria internet, um blog, enfim, um jornal, e ganha aquilo ali pronto, né? E acha que aquilo que está sendo dito é efetivamente o que ocorre. Passando a bola para o professor Leonardo, que é o que aqui na figura desse nosso debate, como consumidor dessa informação, mas pegando um gancho com a fala do professor Gilson Piva e da professora Rosana, seria, no caso, a condenação apenas a ser anunciada uma denúncia. Antes mesmo do julgamento final já é feita uma condenação das figuras políticas, quando se tem vários elementos e vários interesses por trás dessas denúncias. Hoje a gente tem a figura da delação premiada, onde muitas vezes a gente não sabe a veracidade dessa informação, a profundidade dela, qual o interesse de quem faz a delação, e já se faz, a gente observa uma espécie de condenação por parte da mídia ou de quem recebe. E por isso que eu pergunto para o senhor, professor, de que forma se recebe essa informação, essa comunicação dessa cobertura? Eu concordo integralmente com a apreciação dos professores, né? Vejo que a mídia brasileira, a grande imprensa brasileira, grande imprensa empresarial, ela tem uma característica que é não assumir seus posicionamentos institucionais, empresariais, políticos. Você vê, eu penso que nos Estados Unidos isso é bem mais claro, né? Jornais, Washington Post e New York Times sempre assumem uma candidatura ao governo dos Estados Unidos, normalmente o Washington Post os democratas, New York Times os republicanos, né? Mas às vezes há algumas mudanças. Aqui a grande mídia ela se apresenta sempre como neutra e na realidade não é, né? Mas o grande público ele tem dificuldade de discernir essa falta de neutralidade. Então ela considera a imprensa como algo inatacável, intocável, acima de qualquer suspeita e não percebe que há um posicionamento, uma tendência por trás daquele posicionamento. E eu vejo que esses acontecimentos políticos, esses recentíssimos agora do Brasil, eles ocorrem devido a provavelmente um certo dissenso entre a elite brasileira, né, incluindo a própria imprensa, que pegou muitos de surpresa. Então, a própria cobertura jornalística, ela foi sendo adequada ao calor, na medida que ocorriam as situações. Então, alguns jornais, alguns grandes órgãos da imprensa, não sabendo como se posicionasse a favor da queda do Temer, mas, ao mesmo tempo, não queriam apoiar as diretas, né? Já se começaram a ver algumas críticas à Lava Jato, que não existia. O próprio Estado de São Paulo, editoriais anteriores, eles colocavam como totalmente favoráveis à Lava Jato e nas últimas semanas já fazendo críticas, né, à Lava Jato. E o grande público ele não consegue discernir, né, na grande imprensa esse posicionamento político, né, que é subjacente à maneira como se trabalha, interesses empresariais. Então eles consomem, o grande público consome outros produtos, a novela, produtos mais de entretenimento, né, e já deixa sintonizado no mesmo canal, assiste o noticiário, e o noticiário é visto como algo totalmente neutro e o que está longe de acontecer. E até penso, assim, uma apreciação feita superficialmente, não fiz estudos a esse respeito, que até houve uma piora em relação à diversidade de opiniões na grande imprensa brasileira, né? Citaria a própria Zero Hora aqui do Rio Grande do Sul, em que havia o Moisés Mendes fazendo um contraponto, até então a opinião oficial do próprio jornal, e depois da sua saída, isso ficou meio, né, esquecido no próprio jornal. Claro que era uma voz apenas dissonante, né,
praticamente uma voz, não quer dizer que não tivesse outras opiniões contrárias por parte de outros articulistas ou de outras pessoas no jornal. Mas ficou algo muito mais próximo a algo monolítico realmente do que um debate mais franco de opiniões. E isso, eu vejo isso com essa característica na grande imprensa em geral. Vista a Globo News, por exemplo, as pessoas que dão opinião praticamente têm todas o mesmo perfil, vão todos na mesma direção, que é de condenação do governo do PT, né, e de apoio às soluções encontradas a partir daí. Esse é um aspecto. O professor Gilson colocava anteriormente em relação ao pouco aprofundamento das notícias. Isso no contraponto vem um maior volume de informações para as pessoas diariamente? Como que vocês veem esse bombardeio de notícias todos os dias? As pessoas conseguem acompanhar tudo isso? Acompanham nessa superfície que tu está falando, né? Porque o que acontece? Eu acho que quando o Gilson fala da questão das fontes, quem são as fontes? Né? A gente tem uma herança muito autoritária que determina que as fontes sejam as fontes oficiais. Quem tem mais poder que um juiz, né? Que um ministro do Supremo, que eram assim entidades, instituições colocadas acima de qualquer suspeita. E de repente, na emergência de todos esses novos fatos, começa a se contestar isso também. Se por um lado tem uma transparência, por outro lado, nem o jornalismo, e eu acho que nem o consumidor da informação sabe exatamente o que vem, o que nos espera. A gente está assim, penso que num impasse esperando os novos fatos. Agora que realmente não se aprofundam as questões, não se aprofundam. E não vai só além da questão do trabalho do jornalista, mas vai principalmente da questão de quem edita. Que é isso que o Leonardo falou, por exemplo. Nós temos uma tendência extremamente conservadora na mídia hoje que suprime qualquer crítica. Qual é a revista no Brasil que se posiciona abertamente, que sempre se posicionou abertamente, era a Carta Capital. Carta Capital está numa crise profunda, de falta de leitor, de falta de... Sem capital. Sem capital, sendo acusada de que era financiada pelo governo anterior, né? Mino Carta se retirou, só diz que volta a fazer os editoriais depois que o Temer cair, mas é uma revista que sempre teve uma posição. Mas por quê? Porque o editor, o Mino Carta, sempre teve posição. Em todas as revistas que ele passou no país, e foi a Isto É, a Veja, a Placar era dele também, né? Eu acho que é um dos maiores editores que nós temos. Um cara de posição muito clara e muito aberta. Sofre confronto? Claro que sofre. A internet ela ajuda a acelerar a circulação e a produção dessas informações. Mas também nós temos acompanhado ultimamente uma enxurrada de informações falsas que são compartilhadas, que são replicadas como verdades. Como verdades. E muitos estudos já estão surgindo agora, né, para analisar essa questão que é complicada. E a rede, além disso, a rede tem o fator comoção, porque ela é imediata, é instantânea, as pessoas reagem, replicam aquilo, triplica e vai desmontar um fato dele. Algumas né? nem ficam sabendo que era falsa, depois que é desmentido, elas perdem a sequência. Traz esse outro problema. Às vezes a baixa qualidade da apuração traz uma notícia que daqui a pouco não reproduz, não traduz a realidade. Até a gente tem um material, não é mesmo? Vamos pedir para o Márcio Santos rodar para a gente, aqui no monitor, para a gente dar uma olhada. Olha só, algumas informações que circularam nos últimos 2 dias aí. Algumas manchetes nos principais portais do país, trazendo a questão do irmão da Suzane von Richthofen como uma das pessoas retiradas da Cracolândia em São Paulo, e entre os dias 30 e 31. E já uma notícia atualizada, foi atualizada isso, aonde desmente que ele teria sido retirado da Cracolândia. Ele teve um surto psicótico e a informação repassada pela fonte aos dois portais não era fidedigna. E isso a gente tem um outro caso, a gente pode rodar agora, quem sabe, de um outro caso que a gente acompanha também durante essa semana.
aqui, Quintana, já e convidados em relação aos delegados, né? No momento, a informação que surgiu é de que eles ainda estavam no comando do inquérito, da investigação, e mais tarde, no terceiro material que a gente vai ver, a Polícia Federal dizendo que sim, eles participaram da abertura do inquérito, mas não estavam mais na investigação da morte do Teori. E aí entra uma questão que nos afeta a todos, né? A formação Da opinião. Né, do jornalista. E da opinião também. Sim, e o professor Leonardo também, uma preocupação com a formação do historiador. Sim. Né, que também vai, ao longo do tempo, ele vai contar essa história, né, que ocorre nesse momento para as próximas gerações. E o problema que eu vejo aí é exatamente nisso que tu colocaste agora da formação da opinião? A informação, depois a correção da informação. Isso vai gerando uma teoria conspiratória que a gente pensa assim, mas afinal, qual é a informação real e verdadeira? E quantas pessoas já compartilharam a primeira notícia? A primeira. E num estado, se eu não fiz a correção, eu vou continuar acreditando que no caso, o rapaz estava mesmo lá naquele local. Não querendo fugir da discussão, a gente nota também uma mudança do consumo, né? De quem consome a informação pela essa questão superficial também. Hoje, a rede social possibilita um número maior de informações, mas também num caráter superficial. Mas, no ponto de vista jornalístico, aí trazendo mais para vocês, professores, o que é possível ser feito em termos de discussão e uma reversão desse quadro? Porque a gente segue com esse bombardeio dos fatos políticos, como o professor Leonardo colocou, onde o consumidor às vezes não tem essa reflexão de que aquilo que ele vem consumindo é crível ou não, e a tendência é que siga. A gente vê num momento onde a cada dia surge um fato novo e parece que não há uma pausa para uma discussão, e se os jornalistas, se não mudar da nossa parte também, parece que esse quadro ele se torna irreversível. Eu não sei se existe de fato algo que possa ser feito, mas como discutir isso? Eu acho que tem espaço para reportagem, grande espaço para reportagem, né? Para buscar essa informação detalhada, ir a fundo, apurar, olhar nos olhos da fonte, né? Essa coisa do telefone, essa coisa do e-mail, sabe? É interessante, a gente não pode brigar com a tecnologia, mas a apuração mais a fundo, mais detalhada, o maior número possível de fontes, né? Contrapor esses dados que estão colocados, eu acho que tem essa possibilidade. Isso acho que é uma preocupação nossa, até como docentes, né? de repassar isso para os alunos, e acredito que seja de todos aqueles que trabalham na formação de alunos aí, porque é uma necessidade. Mas tem a correria. É um desafio, na realidade, né? Eu acho que é um desafio porque, desculpa te interromper, Gilson, porque o que a gente tem? A gente enfrenta uma geração, né? A formação de uma geração habituada a esse tempo muito rápido e muito curto. E a gente, enquanto jornalista, eu acho que a gente vai na contramão de exigir que eles apurem, que eles aprofundem, porque isso exige tempo, exige escuta, que ninguém mais escuta ninguém hoje, né? Exige que tu não entre na primeira informação que tu tem, que tu não leve a primeira fonte como a única. É o caso ali da manchete que a gente acabou de mostrar, do irmão da Suzane. A fonte teria sido repassado por um secretário do governo de São Paulo a um repórter que estava na redação e que imediatamente publicou a notícia. Que alguém deve ter informado esse secretário, então alguém diz que... O repórter não viu, não esteve lá. Sim, mas era um secretário, né? Então era uma fonte oficial. Vocês entendem? Tem essa pressão da redação do tempo curto, mas tem a necessidade, e aí cabe a cada profissional, de checar a informação. E é isso que a gente briga. Não, que a fonte oficial não seja exato, mas não é a única, né? Como que o historiador absorveria tudo isso que se passa nos últimos anos, até mesmo anterior ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma, esse atual governo com uma série de denúncias muito mais graves do que levou ao impeachment da ex-presidente? De que forma a história será contada em alguns anos, de acordo com essas informações que a gente vem recebendo? Normalmente nós historiadores trabalhamos com essa questão ideológica, né? Que a ideologia ela influencia
As questões ideológicas, elas influenciam na maneira como as coisas são, as relações de poder são ideológicas, né? Então, numa sociedade em que há desigualdade, em que classes dominantes, né, a tendência é essas informações elas serem prioritárias para a manutenção, elas serem mais condizentes para a manutenção do sistema, né, do status quo, da maneira como as coisas estão. Então, normalmente, nós trabalhamos com essa ideia de verificar as relações de poder, né, criticar, fazer abordagens críticas, né, não aceitar neutralidades. No próprio ofício do historiador tem toda uma discussão a respeito da impossibilidade da neutralidade total, né, no ofício do historiador. Deve ser a mesma dos jornalistas, né. E o trabalho com a memória, né? O trabalho com a memória, de não fazer esquecer, publicar e enfatizar essas versões alternativas, né, não pesquisar em fontes oficiais sem fazer uma crítica. Da mesma maneira, as fontes jornalísticas são prioritárias no trabalho dos historiadores há muito tempo, né? Mas todo historiador sabe que a fonte jornalística ela precisa ser de uma crítica, não aceitar como uma verdade absoluta, bem longe disso. São as versões, né? As versões que se verificam. E aí, entrando na seara de vocês, no próprio trabalho do jornalista no dia a dia, né, mesmo que a questão da formação, né, da qualidade do seu trabalho conte, certamente conta também a empresa em que ele está inserido, né? Tu pode, inconscientemente até, pensar em agradar, né? Agradar os teus patrões, a tua empresa, né? Então, mesmo tendo condições de fazer um trabalho mais crítico, mais investigativo, muitas vezes não te dedicar a isso, né? Eu já visto que a gente vê sites alternativos na internet que fazem um trabalho investigativo muito mais, né, criterioso do que a grande imprensa, que a princípio poderia ter melhores condições devido à quantidade de capital que dispõe de investimento. A agência pública é um exemplo. O Congresso em Foco, eu acho que faz um trabalho legal lá em Brasília, no Distrito Federal. Nós temos o Sul 21 aqui também, que procura, né, fazer um trabalho interessante. Depende muito da liberdade, né, para os profissionais. Veja a BBC, que produz documentários, programas muito renomados e com um teor crítico. Ela certamente não é a rede de televisão do mundo que tem o maior aporte financeiro, né? Longe disso, né? Então isso não conta, né, necessariamente, né, como fundamental. Infelizmente, a gente está se caminhando, passou rápido. E eu queria ouvir muito mais a fala de vocês. Eu não sei se o Rogério Quebra teria alguma pergunta já pronta, mas eu tenho uma curiosidade nesse processo de formação dos novos jornalistas. Porque eles também são consumidores desse momento, eles estão recebendo esse número de informações instantâneas, eles estão vendo essa questão do erro de informação ou do compartilhamento de informações equivocadas, mas eles estão se formando no meio de tudo isso. Qual seria a receita? De que forma trabalhar diferente? Porque a gente sabe, existem alternativas de informação, mas existem mercados também. Esse jornalista precisa se colocar no mercado, garantir um sustento. Como é que vocês enxergam essa formação do jornalista nesse momento que a gente está vivendo? Professora Rosana, primeiro. Olha, tem a questão da formação e tem a questão do sujeito trabalhar depois, né? Que são duas pontas. Eu acho que na formação, que é o que a gente faz ou tenta fazer, o que a gente procura, e eu digo procura porque a gente não tem nenhuma garantia de que efetivamente consiga, é fazer com que eles aprendam a ler criticamente a informação que ele recebe, né? Ensinar eles como fazer leitura de dados. Porque essa geração tem uma vantagem exatamente de trabalhar com a tecnologia com muito mais facilidade do que a nossa. O manuseio é muito rápido. O que falta a eles, eu acho que é a maturidade exatamente de aprofundar esse manuseio. E é isso que a gente busca fazer. Então, tem questões alternativas? Tem. Eles têm que conhecer as questões alternativas, os processos alternativos. Sobreviver numa redação hoje é uma coisa fictícia. Que outros espaços tu pode criar? A pública funciona como um projeto e as melhores reportagens investigativas estão ali. Quer dizer, é um sistema diferenciado?
quem está se formando pode entrar numa dinâmica dessa, se quer fazer um jornalismo sério? Pode. Eu acho que a nossa profissão tem uma característica que é exatamente do jornalista circular muito, né? Antes a gente circulava por uma questão de emprego, tu vai para um, daqui a pouco tu é saído ou sai, vai para outro, vai fazendo uma troca. Mas hoje tu tem um espaço muito maior de circulação, que não é necessariamente o emprego, mas é o trabalho, né? E aí são nessas, vamos dizer assim, ó, são nesses nichos que se abrem aí que é possível produzir um jornalismo sério. Eu acredito muito nisso. Da mesma forma, é uma caminhada árdua, né? É uma caminhada árdua para quem acompanha um aluno ao longo dos 4 anos. Jovem, né? Que chega... quase criança. Uma geração totalmente diferente, né? É um aluno tecnológico, né? Que chega manuseando as ferramentas, enfim. E eu me lembro também, recentemente, o professor Fausto, né? Ele falava que a gente vivia na sociedade da desatenção, né? Porque é uma avalanche de informações, e aquelas informações elas vão sendo consumidas de forma rápida. Instantaneamente. Né? E muitos desses jovens, eles ainda não têm a capacidade de fazer o discernimento, de serem reflexivos, críticos, mas ao longo da sua formação, a gente tem muitas surpresas positivas, né? E isso é gratificante nesse processo, né? É um processo que a gente também aprende muito com os alunos. Então é interessante, é uma via de 2 mãos, né? E o trabalho, ele nunca está acabado. Aquele profissional, ele nunca está pronto, não. É processo, né? É uma processualidade que prossegue, que vai adiante, né? Com capacitação, atualização. Então é esse o caminho, né? Eu acredito muito ainda no jornalismo. E eu penso também que, só uma ressalva, assim, ó, um jornalista que entra numa redação e tem todo esse apelo que a gente fala assim, a gente tem aqui, a gente sabe a questão da RBS. Trabalhar na RBS, o que significa para um aluno? É o sonho de consumo num momento imediato. Só que, para ele ter uma certa autonomia dentro de uma redação, ele vai levar muitos anos, né? Mostrando o seu trabalho, eu acho que sendo coerente nas suas posições, sendo firme naquilo que ele quer propor. Aí ele tem condições de negociar com o editor. Tem um limite nisso? Tem um limite, mas dá para fazer um jornalismo sério dentro dos meios tradicionais? Claro que dá. Leva tempo. Começa a aprender aqui e continua aprendendo lá fora. É uma questão de paciência. Só para encerrar 30 segundinhos. É uma questão de maturidade. De 30 segundinhos, que mensagem a gente daria para o nosso consumidor de informação nesse processo que a gente vem vivendo, que acompanha toda essa questão de notícias, denúncias e notícias diariamente em relação à política brasileira? Buscar um maior número de informações, né? Não se valer daquela primeira informação que é recebida, enfim, tentar fazer uma pesquisa, né? Olhar os outros telejornais, pesquisar na internet, ver se efetivamente é aquilo. Eu não vejo outra forma. O que eu faço, enquanto quem trabalha com informação e quem recebe informação, eu leio sites estrangeiros, jornais estrangeiros sobre o Brasil. O que estão dizendo fora do Brasil sobre o Brasil? Porque é uma visão mais isenta do que a gente que está no meio da fogueira, né? Fogo cruzado. El País e BBC? El País, BBC, o Le Monde também trabalha muito isso aí. Né? Eu acho que a gente tem por onde buscar informação sobre o Brasil. Professor Leonardo? Isso, diversificar as fontes, né, os meios de comunicação. Há tantos canais alternativos, tantos sites alternativos, procurar esses sites, se informar com outras pessoas, ir atrás dessas informações. E só uma palhinha a respeito da formação do jornalista, que eu trabalhei já com algumas disciplinas no jornalismo, né, que os jornalistas escutem a voz da experiência dos seus professores, né, e modelos de repórteres, de jornalistas, que há N, né, são infinitos esses exemplos, né, que a pessoa pode se espelhar,
ler, né, ler livros também, além de sites, né, e se empolgar com filmes como Todos os Homens do Presidente, A Montanha dos Sete Abutres, que tratam, que discutem as questões éticas, a formação, né, questões políticas, né, e certamente isso levará a se empolgar, né, com a própria profissão. Eu tenho certeza que essa discussão renderia muito mais programa. Uma curiosidade que eu teria a perguntar, infelizmente estourou o tempo, mas, por exemplo, será que aí entraria mais na questão de recepção? Se as pessoas elas não fazem essa busca de acordo com a sua tendência, digamos assim. Tem, por exemplo, nos grupos de redes sociais, às vezes a pessoa te manda só mensagem, já sabe de qual linha é cada pessoa, só te manda dentro de uma linha, mas isso renderia Fica para outro programa. Bom, posso fazer uma brincadeirinha aqui? Os professores estavam falando ali em buscar várias fontes, mas a gente infelizmente, a gente quer que o nosso telespectador fique só na troca de canal. Mas ele pode buscar o Facebook da TV Unifra, o canal do YouTube. O nosso canal do YouTube. Entra lá, Unifra Online. O nosso canal do YouTube, youtube.com/unifraonline, nossa página do Facebook, TV Unifra. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Obrigada.